Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria. Ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Jesus, mais uma vez, está falando por meio de parábola, e ele compara o reino dos céus, aqui na parábola, como um tesouro de grande valor escondido num campo. Um tesouro incomparável, um tesouro incalculável, escondido no campo. Provavelmente escondido há um bom tempo. E um homem vai e acha esse tesouro. Louvado seja Deus. Cleiton Silva, Deus abençoe. Um homem vai e acha esse tesouro. E a Bíblia está dizendo aqui, o homem mantém ele escondido. E cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Jesus aqui, ele está ensinando, através de parábola, o valor incalculável do reino de Deus, do reino dos céus, que nada que nós possuíamos antes de encontrá-lo tem mais valor para nós. Porque esse homem aqui, cheio de alegria, ele vende tudo, desfaz de tudo. E a palavra de Deus está dizendo, este versículo faz parte de uma parábola que Jesus contou à multidão. Ele contou essa palavra com o objetivo central de transmitir a ideia de que o reino dos céus é um tesouro valioso. Ele está com o objetivo de transmitir isso. Mas, irmãos, é bem verdade que uma boa parte não valoriza o reino de Deus. Eles valorizam uma ideologia, um pensamento, uma filosofia, uma opinião formada. Eles valorizam até mesmo uma denominação, mas eles não valorizam o reino. Pai do Senhor, irmã, socorro, Deus abençoe. Não valoriza o reino. Mas, pastor, como que o senhor afirma, irmão, 98% daqueles que estão dentro de um templo, de uma denominação, não valorizaram ainda o reino de Deus do céu, não perceberam ainda o valor que ele tem. Ainda não se tornou um tesouro incalculável
incomparável, irresistível. Como, pastor? Irmãos, esse alguém que achou o tesouro no campo, primeira coisa que ele teve foi uma profunda alegria de desfazer de tudo que ele tinha. Ele foi e vendeu tudo que tinha, desfez de tudo que tinha por causa do gozo do tesouro. O que você vê de pessoas dentro dos templos, denominações, dizer que eles não conseguem desfazer de certas coisas, orgulho, soberba, engano, as vaidades deste mundo, corrupção, egoísmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por causa de quê? Que as pessoas elas não conseguem abrir mão de si mesmo, porque elas ainda não valorizaram o valor do tesouro. Mas, pastor, eu terei que abrir mão. Você vai ter que abrir mão de você. Você amar a tua vida, você vai perdê-la. Quando Jesus se torna um tesouro para uma vida, as prerrogativas deste mundo, as coisas naturais, físicas, materiais, elas ficam no lugar delas. Porque agora o lugar de Deus está sobre tudo. Ele vende tudo que tem. Eu quero tomar alguns exemplos na Bíblia. Você se lembra daquele mancebo rico que chegou para Jesus e disse: o que devo fazer para entrar no reino do céu? Jesus disse para ele: vai e guarda os mandamentos. Ele fala uma mentira para Jesus, porque ali ele estava mentindo. Que é isso, pastor? Claro. Ele faço, se eu tenho observado desde a minha infância, olhar para o mandamento é uma coisa, saber do mandamento é uma coisa, praticar o mandamento é outra coisa. Olhar para a palavra, saber da palavra, ou conhecer teoricamente a palavra, o que pode, o que não pode, o que tem, o que não tem que fazer, é uma coisa. Agora, você ir praticar a palavra é outra. Eu ir praticar a palavra é outra coisa. Jesus olha para ele e Jesus amou. Eu vou te falta uma coisa. Ele fala, mestre, pode falar. Parecia até que ele queria entrar no céu. Parecia até que o reino do céu era um tesouro escondido que ele achou. Parecia até que ele amava a palavra. Catar achou que mentre comandar a saio. Mas a capa ia acabar de cair. A máscara ia cair. O fingimento de querer entrar no céu ia sair. Fala, mestre. Jesus disse, vai, vende tudo o que tu tens, dá para os pobres, terás um tesouro no céu. E depois tu vem e me segue. Jesus não pediu para ele, não. Ele pegou, baixou a cabeça e saiu triste. Porque ele não estava valorizando coisa nenhuma, ele não queria coisa nenhuma entrar no céu. As coisas dele.
materiais tinham mais valor para ele do que o reino. Não era um tesouro, o reino de Deus não era um tesouro para ele. Chegue, poupe, catarananga, merramanga, fargia. Tem pessoas que não querem abandonar o pecado, não quer abandonar o disse-me-disse, não quer abandonar a fofoca. Eles não querem nem, não existe pessoas que não querem nem abandonar os canais de fofoca da internet, de disse-me-disse. Eles não querem abandonar o orgulho. Vai, abre mão de tudo que tens por causa do tesouro. Aleichova, mangafargia, prepalabacantarab. Eu não consigo largar. Ok? A vida de fornicação, alguns dizem, você tem que parar com essa vida aí. Entendeu? Fornicação, você tem que... Você poder... Mas eu não consigo. Mas eu quero entrar no céu. Eu quero nada. Mentira, tá mentindo. Isso é conversa fiada. Isso é mancebo rico. Atarachoricó, menébia. Depa para bantuti cantore manarabandurico mandaracaio. Alapalabacanta, oricanturebia, lamanturiqueia. É igual alguns dizem, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pega a bagagem e joga fora, desfaz, abre mão. Louvado seja Deus. Eu estou falando de evangelho sério, evangelho verdadeiro. Eu não estou falando desses blá 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 que tem por aí não. Esses cantos de sereia, aonde o povo vive mais de encantamento. Louvado seja Deus. Preste atenção, meus irmãos. A intenção de Jesus era mostrar o valor do reino. Era por isso, irmãos, que os crentes primitivos, eles, louvado seja Deus, eles não negavam sua vida, eles morriam por causa do Evangelho. Foi o que Jesus diz, aonde tiver o vosso coração, aí também está o vosso tesouro. Se o coração estiver em Deus, no reino, teu tesouro está lá. Se o coração estiver na terra, no mundanismo, no engano, na corrupção, teu tesouro está aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O reino dos céus é um tesouro tão valioso que o crente que o encontra se dispõe a entregar tudo o que possa interferir. Alguém que encontra o reino, alguém que foi impactado pela palavra de Deus, alguém que foi tocado pelo Espírito Santo, convencido por ele do pecado, da justiça, do juízo, ele abre mão de tudo que vai atrapalhar ele. Está amaziado, abandona. Está no adultério, abandona. Não é verdade? Largou a casa, a esposa e os filhos, arrumou outra, vai abandonar a outra e vai se reconciliar com a esposa, com o marido. É assim que faz. Se tinha contenda com o vizinho, briga entre a família, vai lá, vai se consertar. Aquele que furtava, aleluia, vai abrir mão do furto para poder servir o Senhor. Para poder servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Tudo que possa interferir para a pessoa não tomar posse daquele tesouro
que está no campo, ele abre mão. Abrir mão de tudo o que atrapalha de conquistar a posse do tesouro. Tem muita gente que diz que quer, mas não quer. Eu tenho tanta vontade de ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem boca e fala. O Espírito Santo chama para responsabilidade. Ele chama para renúncia. Ele chama para santificação. Ele chama o homem para o homem abandonar as práticas pecaminosas e entrar no centro da vontade de Deus. Irmãos, a intenção verdadeira soma. Quero dar outro exemplo. Eu dei um exemplo negativo. Queria, mas só de boca. Agora eu quero dar um exemplo de alguém que queria, quis, fez, largou tudo para poder servir a Deus. Quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem. Ele tinha duas nacionalidades. Ele nasceu, judeu, hebreu, povo de Deus, judeu. Mas ele nasceu em Tarso da Cilícia. E ele tinha a identidade de romano também. Ele poderia trabalhar no Império de Roma. Você pega a Bíblia, você vai ver. Ele estudou, construído aos pés de Gamaliel, melhor mestre na época em Israel. O apóstolo Paulo, ele recebeu carta do Sinédrio para perseguir os crentes que estavam em Damasco, outro país. Damasco sempre foi capital da Síria. Mas, pastor, ele tinha entrada franca no Sinédrio. Sinédrio hoje, na linguagem de hoje, Supremo Tribunal Federal de Israel, o Sinédrio. Ele recebeu carta como carta de polícia para ir até em outra nação, para apanhar os crentes, estavam em outra nação. Só tem um porém. Quando ele encontra com Jesus, no caminho de Damasco, ele encontrou um tesouro. O impacto do encontro tocou a alma de Saulo. E no momento que ele encontrou Jesus, ele já o declara Senhor, dizendo: Senhor, o que tu quer que eu faça? Dono da minha alma, da minha vida, chancho, vancho, quebebase, te palabandara súbia, clama lamasterianda. Irmão, ninguém vai ganhar a Cristo. Ninguém vai possuir o tesouro valorizando esse planeta com as coisas que tem aqui. Valorizando a terra, valorizando o sistema corrompido do mundo e colocando as coisas de Deus em segundo plano. Exemplo, Paulo, carta aos Filipenses, igreja que está em Filipe, cidade construída em honra a Filipe. Filipenses.
Filipenses capítulo 3, versículo de número 8. Vai aqui na Bíblia, Filipenses 3:8. Abra a sua Bíblia. Pastor, o senhor está falando de quê? Evangelho. Todo aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após mim, não é digno de possuir o tesouro. O que você tem ainda para vender, largar, que está te impedindo de uma comunhão maior, melhor com Deus? Pastor, isso é duro. O senhor é muito duro. Não, não sou duro. Duro é a palavra. A palavra não é minha. Eu estou só repetindo. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 8. Olha o que a Bíblia está dizendo. 3, versículo 8. Olha que coisa linda. Versículo 7 em diante. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda em Cristo. Irmão, para ganhar espiritualmente tem que perder na carne. Que isso, pastor? Paulo que tinha como ganho, reputei por perda. Versículo 8. E na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento em Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, fezes. Esterco de boi, fezes de boi. Esterco de homem, fezes de homem. Esterco para que possa ganhar a Cristo. Para ganhar, tem que perder. Ninguém vai ser cheio de Deus se você não quer perder. Louvado seja o nome de Jesus. Você não quer abrir mão daquilo que te traz prazer na carne, mas te atrapalha de ter comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Olha, irmão, olha aqui, que lindo, que lindo, que lindo. Paulo considerava que as coisas que tinha eram lixo, esterco, fezes, em comparação com o conhecimento. Conhecimento aqui é relacionamento na prática da vontade de Deus. Como é que é, pastor? Conhecimento aqui é relacionamento na prática da palavra de Deus. Conhecimento de Cristo. E ele queria conhecer a Cristo e participar dos sofrimentos e ser ressurreto como ele. Ele queria conhecer a Cristo, participar dos sofrimentos por causa do Evangelho e ser ressurreto como Cristo. O mancebo rico fez as contas dele. Eu vou ter que perder a fazenda de Jericó, ter que perder a fazenda ali que está perto da faixa de Gaza. Aí eu não vou poder vender tudo, largar tudo, por causa de Jesus, por causa do reino, não vale a pena.
Não vale a pena, não, não vale a pena, vou embora, vou embora. Mas então o senhor falou que ele mentiu. Ele falou que guardava os mandamentos, observava desde criança. Eu vou provar para você que ele mentiu. O mandamento, você vai lá em Êxodo, são 10 mandamentos. Dividido eles em pormenores, dá 3.600 partes que a Bíblia pede do crente. Se você reduzir ele dá 2. Amarás teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou, vai e vende tudo que tem, dá para os pobres. Ele não amava os pobres. Depois vem e me segue. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Ali estavam 2 mandamentos. Amar o próximo, vender, dar para os pobres, e depois vir e seguir Jesus. Jesus é Deus. Por amor de Jesus, abrir mão de tudo, de Jesus e de Deus e do próximo. Amar Deus e o próximo. Há os 2 mandamentos ali. Mas a palavra de Deus, ela nos diz mais. Irmãos, se você não valorizar o reino de Deus, você não consegue abrir mão de tudo que Deus requer de você, dia após dia. Entende? Olha o que a Bíblia está dizendo, Mateus 16, 25 e 26. Mateus 16, 25 e 26. Eu já vou parar. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder sua vida, por amor de mim, salvá-la. Porque que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Irmãos, a vida humana desempregada é complexa. Tem quem vive a vida de prostituição, tem quem vive a vida de adultério, tem quem vive a vida de roubo, tem quem vive a vida de engano e mentira, tem quem vive a vida de sensualidade. E enquanto o tesouro, a samaritana deixa de ser adúltera. Deixa de andar com o marido dos outros. Quando a samaritana encontrou o tesouro, ela vendeu tudo que tinha. E agora deixou. Ela pegou e deixou